você vai ouvir uma ministração do pastor Cadu, da Igreja Metodista Valentim. Eu queria compartilhar uma palavra do Senhor a vocês. E quando eu vim para cá de Juiz de Fora, nós estivemos agora fazendo mais um seminário de libertação. E vindo para cá, perguntando, Deus, o que eu vou ministrar ao meu povo? E Deus me deu uma palavra de Mateus 8. Eu queria compartilhar essa palavra com você. E eu creio que essa palavra, ela vem de Deus, ela vem ao encontro das nossas necessidades e ela vem para abençoar você. Então, vamos recebê-la com máxima honra, porque é devida essa palavra. Amém? Louvado seja o Senhor. Se você encontrou, então está lá em Mateus 8, eu vou te pedir para ficar de pé. Amém? Sinal de honra da palavra, tá bom? Olha lá, quem não encontrou também está aqui. Mas vamos ler a partir do primeiro versículo que diz: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Vamos orar mais uma vez? Precisamos, Senhor, de receber esta palavra como ela é, poder para nos transformar. A tua palavra, ela nos mostra o teu coração e ela revela, Senhor Deus, o teu propósito para com a vida de cada um dos homens e mulheres. Senhor, eu sei que o Senhor sabe, o Senhor conhece a situação de cada querido e querida que aqui se encontra. O Senhor, quando está nos olhando, o Senhor nos percebe, o Senhor vê exatamente como nós estamos. Mas eu creio que o Senhor, ó Deus, ó Pai, não apenas é um Deus que olha, mas quando o Senhor olha, Senhor Deus, para nós com desejo de nos tocar. Nós queremos dizer ao Senhor nesta noite, que nós vamos dar e damos ao Senhor liberdade, para que o Senhor faça aquilo que está ao seu coração para ser feito nas nossas vidas. Nós queremos, ó Deus Pai, lançar mão, lançar fora, toda, Senhor Deus, ó Pai, o nosso sistema de crenças racionais, que em muitos momentos tem nos prendido, Deus, ó Pai, de experimentar os grandes milagres do Senhor sobre nós. Nós queremos dizer ao Senhor, Deus, conforme cantamos agora há pouco, que nós queremos tão somente estar na Tua presença. Por isso o Senhor tem liberdade de passar por esse recinto, de tocar em nós e de fazer segundo lhe apraz. Nós te damos esse direito, nós te damos a honra, nós te recebemos em máxima honra e nós abrimos o nosso coração para ouvir as tuas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Querido, você pode se assentar.
o que Deus vinha falando comigo quando estava chegando em Muriaé? É sobre fé, é a respeito do nosso mover. Durante um bom tempo, Deus tem falado comigo que a fé, ela é um instrumento que nós possuímos, que faz com que todo o propósito de Deus se cumpra em nós. Ora, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não conseguimos agradar a Deus sem fé. Não é a música que agrada a Deus, não é a oração bem formulada que agrada a Deus, não é as esmolas que nós damos que agrada a Deus, não é os atos de benevolência que fazemos que agrada a Deus. O que agrada a Deus é poder achar fé na terra e fé no coração do homem e fé no coração da mulher. Porque quando ele olha para mim, olha para você e ele encontra fé, então nós estamos dando a ele a condição dele manifestar na minha vida e através da minha vida o que está dentro do coração dele. Portanto, nós precisamos ser homens de fé. E interessante que a Bíblia diz para nós que às vezes podemos pensar assim, mas eu não sou um homem de uma grande fé. Eu não sou um homem com uma fé do tamanho da fé, por exemplo, de Moisés, do tamanho da fé de Abraão. Eu não sou um homem com o tamanho de fé de Paulo ou de Pedro. E aí Jesus nos surpreende quando ele nos fala que se a nossa fé for apenas do tamanho de um grão de mostarda, nós movemos os montes. O que são os montes? Aquilo que está intransponível na nossa vida. Então Jesus fala para mim, para você hoje, ele fala assim, olha filhos, é preciso apenas eu encontrar uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e os montes intransponíveis serão então superados. É interessante, porque quando Jesus ele sobe no monte, e Jesus estava no monte orando, Jesus estava no monte passando um tempo de relacionamento com Deus, e quando Jesus ele desce do monte, as multidões estão esperando por ele, muita gente vai se afluindo para estar perto de Jesus, mas esse texto, o apóstolo Mateus, ele trabalha algumas coisas para uma cultura judaica e para nós. Mateus é um judeu, Mateus é um religioso, vamos trazer para os dias de hoje, fala assim, Mateus é um religioso. Pergunta aí para o seu irmão, para a sua irmã, pergunta para ele assim, você é um religioso? Eu estou pensando em religioso, a pessoa que crê em Deus, tá? Então, se você crê em Deus, você é um religioso, tá bom? Amém? Então, olha, Mateus está falando para uma comunidade de gente que crê em Deus. Só que esse tipo de pessoa que crê em Deus, da época dele, da época de Mateus, e não diferente da nossa época, é um povo que tem uma concepção errônea sobre o agir de Deus. É um povo que ele se prendeu demasiadamente nos seus conceitos e nos seus ritos, na sua forma de pensar sobre o agir de Deus, porque essa cultura dos judeus é uma cultura que não consegue perceber Deus amando as pessoas que não são judeus, que não são religiosos. Esse povo é um povo exclusivista, e é um povo que é fechado entre eles mesmos, e que só se relacionam entre eles mesmos, e que só olham para eles mesmos. Então Mateus está provocando a fé destes, e dizendo para eles, que Jesus toca em leproso, porque para o judeu é impossível tocar no leproso,
Para os judeus, tocar no leproso é ficar impuro conforme o leproso. E o leproso daquela época, ele era tirado do convívio da cidade. Ele era colocado numa cidade de refúgio, onde todos os leprosos ali ficavam. E eles só saíam daquele lugar se eles tivessem sido curados. Aí eles tinham que ir até um sacerdote, mostrar ao sacerdote, o sacerdote verificar que de fato ele havia sido curado. Então o sacerdote ia dizer para aquele homem ou para aquela mulher: pode voltar ao convívio da sociedade, pode entrar na cidade. Mas a lepra era algo que estava corroendo, comendo as pessoas, e quem estava leproso não tinha uma perspectiva de melhora. Quem estava com lepra sabia que ele era uma pessoa excluída, doente, marcada. Um outro cidadão é um centurião romano. Ora, é um homem que não cria no Deus dos hebreus, é um homem que não cria no Deus Todo-Poderoso, era um homem que tinha um sistema de crença de vários deuses. É um homem onde os homens de Deus olhavam para ele e não gostavam dele, porque os romanos, eles dominavam. Então era o inimigo dos religiosos. É aquele que, se nós fizéssemos uma oração, nós iríamos orar dessa maneira: Senhor, mata aquele homem, cumpre a tua justiça e tira ele da face da terra. Essa é a oração do religioso. Então, duas personagens emblemáticas, duas personagens que as pessoas não davam nada para eles, duas personagens que não tinham compaixão e o amor dos religiosos. E é sobre essas duas pessoas que Jesus se importa. É sobre essas duas pessoas que Jesus vai ao encontro delas. Primeiro, olha como esse homem está ressabiado, Cláudio, o leproso. Ele chegou diante de Jesus. O que ele está perguntando a Jesus? Se queres, eu posso ficar limpo. Por que ele pergunta a Jesus se ele quer? Porque Jesus é um judeu. Então Jesus também é um religioso. Ele está acostumado com tanto religioso que não se importa com ele, que ele chega meio ressabiado perto de Jesus. Ele chega para Jesus e fala assim: se o senhor quiser, eu posso ficar limpo. Aí Jesus fala assim: eu quero. Fique limpo. E o que aconteceu com o leproso? Ele ficou limpo. Simples. Ele perguntou algo a Jesus: Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode mudar a minha história. Se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Se o senhor quiser, o senhor pode mudar meu casamento. Se o senhor quiser, o senhor pode mudar a minha vida nessa prisão que eu vivo. Se o senhor quiser, o senhor pode fazer isso. Você está perguntando isso para Jesus: o senhor quer, Jesus? Você quer mudar a minha vida, Jesus? Você quer, Jesus, tocar em mim? Você quer me limpar, Jesus? Ele é surpreendido com a palavra de Jesus que fala assim: eu quero que você fique limpo, filho. Fique limpo. E a Bíblia fala que imediatamente ele ficou limpo. Imediatamente acabou a lepra. Imediatamente ele ficou curado. O segundo caso, ele me intriga, porque o segundo caso está um centurião. Geralmente o centurião era um homem que comandava vários soldados, em torno de 100 a 85 soldados que estavam debaixo do comando dele. O centurião não podia casar, o exército não permitia que ele casava, então de repente ele tinha algumas concubinas, mas o fato é que ele tinha um núcleo familiar e uma união de família. E o centurião, ele também tinha uma coisa peculiar, né?
ele convivia na família, e na família conviviam os empregados, os filhos dos empregados, uma casa de convívio de todos. E para o judeu também não podia entrar na casa se não fosse de um outro judeu. Você sabia que o judeu mesmo, aquele religioso, né, aquele que bate no peito e fala assim, eu sou santo, ele não entra na casa de pecador. Ele não come com os pecadores, ele não se ajunta com os pecadores, porque ele é muito santo. Esse cara é romano, esse cara não é judeu, esse cara tem filosofia grega, esse cara tem outro sistema de crença. Mas ele está indo para Jesus. Olha o que ele fala com Jesus. Ele fala assim, chega lá, ele implora Jesus e ele está intercedendo pelo seu criado, não é pelo seu filho, não é pela sua esposa, mas é pelo criado dele, aquele que trabalha para ele. Ele está intercedendo por um criado, ele está intercedendo pela a empregada doméstica, ele está intercedendo pelo funcionário da sua empresa, ele está intercedendo por aquelas pessoas que trabalham para ele. Então ele está intercedendo pelo criado. Ele fala assim, meu criado não está bom não, meu criado ele ficou paralítico, meu criado ele está sofrendo horrivelmente, olha como aquele menino sofre, como aquele menino está sofrendo, ele não consegue se levantar mais, perdeu a mobilidade das suas pernas, está um tempo em cima de uma cama, ele geme de dor, ele sofre, Jesus. E olha que interessante, ele está clamando, e o que Jesus disse para ele? Lê aí, o que ele disse? Eu irei curá-lo. O que Jesus está falando? Eu vou lá na sua casa, estou indo, vamos juntos, eu estou indo na sua casa, e eu vou curar esse menino. Eu dou uma parada aqui, e tem um outro texto, que vai contar também a respeito da filha de Jairo. Jairo, fala comigo assim, é o religioso. Jairo, ele é mais do que um simples religioso, ele é um mestre, uma pessoa muito importante. E o Jairo, a filha dele, estava muito doente, tanto que a doença da filha dele o preocupou de tamanho, que ele foi até Jesus. Quando ele encontra Jesus, o que ele pede a Jesus? Ô Jesus, vão lá na minha casa, Jesus, vão lá, Jesus, por favor, Jesus, toca na minha filha, cura ela, Jesus, vão na minha casa, Jesus. E o que Jesus fala? Eu vou, tranquilo, estou indo. E quando Jesus ele ia, o que acontece? Quem que aparece no meio do caminho? Lembra do texto? Quem que aparece? Uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela toca em Jesus, é curada, rola aquele tumulto, porque Jesus está perguntando quem me tocou, cadê, quem me tocou, os discípulos começam a falar com Jesus, assim, mas Jesus, como é que você pergunta quem te tocou? Aqui é uma multidão, todo mundo te toca. Não, mas alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé, alguém teve fé aqui e tocou em mim, porque eu senti saindo o poder de mim. Aí a mulher trêmula, talvez ela está pensando assim, ih rapaz, ele vai me xingar agora, né? Fui eu, Jesus, fui eu. E aí ele para, ele conversa com aquela mulher, né? Ele toca nela, ele inaugura, ele de fato ele afirma a fé, a cura, e aquela mulher fica curada. Bom, isso está falando de uma mulher. Agora pensa numa multidão. Na multidão você anda devagar ou você anda apressadamente? Você com uma filha doente, você quer que Jesus ele anda apressadamente ou devagar? Então imagina o tal Jairo, olhando para aquela mulher e vendo aquela mulher como uma concorrente, olhando para aquela mulher e falando assim, essa bendita não tinha nada que tocar em Jesus, olha lá, está me atrapalhando, a minha filha está quase morrendo, e essa mulher vai tocar em Jesus logo agora, podia tocar depois.
Olha o Pedro parando Jesus para perguntar quem tocou. Jesus, olha os discípulos, meu Deus, por favor, apresse os passos de Jesus. Bom, o resultado da história você sabe, Jesus chegou na casa, Jesus tocou naquela menina, né? Ela foi curada e, enfim, aconteceu um grande milagre. Agora, preste atenção, a fé do religioso, ou a fé do Jairo, é uma fé muito comum, que não causa admiração em Jesus. Jesus estava tão acostumado com esse tipo de fé, que precisa de ir, precisa tocar, precisa falar em mistério, precisa sentir um trequinho, que precisa disso para que as coisas de fato aconteçam. Jesus estava tão acostumado com esse tipo de fé, que quando o centurião pede a ele para curar o seu rapaz, ele fala assim, eu estou indo lá, vamos embora, vamos lá. Mas ele não pediu para Jesus ir lá, ele só pediu Jesus para curar. E ele falou assim, não, Jesus, cara, tranquilo, não precisa ir não. Se o Senhor mandar uma palavra, Jesus já resolve o negócio. Eu sei como é que funciona o negócio da autoridade, eu sei como é que é. Então, se o Senhor mandar uma palavra aí, alcança meu rapaz, ele é curado, você nem precisa ir lá. Olha, tanta gente aí precisando aí, ó, resolve esse problema desse povo aí, lança uma palavra e resolve esse negócio. Agora, olha Jesus falando a respeito desse centurião. O que Jesus falou a respeito do centurião? Eu nunca vi uma fé como essa. Não achei no meio dos religiosos uma fé igual a essa. Não achei no meio dos crentes uma fé igual a essa. Rapaz, você me surpreendeu. Você me deixou boquiaberto. Porque você fez uma coisa que ninguém havia feito. Agora, quem que teve uma fé assim? O crente? Ou o não crente? O não crente. Será que nós perdemos a capacidade de causar admiração de Jesus a respeito da nossa fé? Será que nós estamos nos tornando muito igualzinho ao Jairo? Será que nós estamos igual ao Jairo, preso nas formas e nos modelos? Porque sempre foi assim, tem que ser assim, porque isso pode, isso não pode. Será que nós estamos igual ao Jairo? Ou será que nós estamos a respeito desse moço que a gente nem sabe o nome dele, só sabe que ele é centurião romano? Porque quem causou admiração em Jesus foi aquele que o religioso não dá nada para ele. Foi aquele que o religioso ia falar assim, jamais vamos achar fé fora do nosso recinto. Por que esse homem surpreendeu Jesus? Porque ele fez o que ninguém tinha feito. Agora para pensar, quem sofreu mais no processo? Os dois foram abençoados. Jesus abençoou os religiosos também, que bom por isso, né? Jesus abençoa também os Jairos, Jesus também abençoou o centurião, mas só que o centurião causou uma exclamação dos lábios de Jesus. Agora, quem sofreu mais no processo? Jairo ou o centurião? Jairo, tadinho do Jairo. Jairo sofreu demais. Jairo ficou aborrecido. Mas como Jairo sofreu? Quem sofreu de menos? O centurião. Porque ele creu na palavra. O Jairo cria no toque. O centurião cria na palavra. O religioso fica até endemoniado
quando ninguém vai tocar, quando ninguém faz aquilo que ele espera que faça. O centurião, ele entende que basta uma palavra. O Senhor é Deus, o Senhor faz da forma que o Senhor quiser fazer. Eu só sei que o Senhor sabe fazer, e eu não sei. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor pode dar apenas uma palavra e resolve esse negócio. O que eu estou te pedindo, Jesus, é para o Senhor agir. Manda a palavra, Jesus. Ele fez algo que ninguém havia feito. Na sua história cristã, pela sua fé, você já tirou um suspiro de Deus? Deus já teve uma exclamação a seu respeito? Você já surpreendeu o coração de Deus pela fé que você possui? O que você fez que evidencia uma fé que está segura no agir de Deus? Ah, pastor, deixa eu pensar. Quando a gente começa a pensar, a gente sabe o que não fez. Quando a gente começa a pensar, vamos lá, eu nasci no ano tal, sou crente desde tanto, né? A gente já sabe o que a gente não fez. Não estou dizendo que você não é abençoado. Jairo era um homem abençoado, foi abençoado. Estou dizendo isso, porque eu estou querendo provocar você, que Deus colocou no meu coração, é que a gente comece a entender esses rolos. A gente precisa fazer os negócios loucos. A gente precisa começar a agir diferente, mover diferente. O trivial não está funcionando muito mais não. A gente precisa começar a acreditar de fato em Deus, para ver o sobrenatural dele. Uma outra coisa que me chama a atenção no texto: Deus ama todo mundo, Deus quer abençoar todos. Deus ama o macumbeiro, Deus ama o católico, Deus ama o espírita, Deus ama o homicida, Deus ama o que rouba, Deus ama o adúltero, Deus ama o prostituto, Deus ama os homossexuais, Deus ama todo mundo. Não são os rótulos que nós carregamos que tira de nós o amor de Deus. Mas é uma verdade que os religiosos amam de menos, porque eles só conseguem amar aqueles que são seres iguais a Ele. E ele não consegue enxergar a misericórdia de Deus para quem que não é como Ele. E é uma verdade que os religiosos, eles se tornaram exclusivistas em sua fé. E isso tem tirado dos religiosos a grande graça e o privilégio de ser um instrumento na mão de Deus para abençoar as nações. Porque nós pensamos demais e às vezes fazemos de menos. Então Jesus está mostrando aqui para a gente que Jesus quer curar os leprosos, que Jesus quer curar também o rapaz do centurião, que Jesus ama esse povo. Jesus está nos dando um referencial, e Jesus está nos dando então uma possibilidade de enxergar diferente, e de perceber que o amor de Deus é para todas as pessoas. E aí, eu quero te fazer uma pergunta: como nós estamos amando a Jesus? Com uma fé exclusivista? Ou nós estamos amando a Jesus, amando as nações e se importando com toda a gente? Sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós somos muito rápidos a criticar e a duvidar da fé das pessoas. Nós ouvimos as pessoas falar algo e a gente fala assim: sei não. Quer ver uma coisa? O que a gente poderia falar a respeito desse centurião? Pensa no estilo de vida do centurião. O que geralmente ele está envolvido, centurião? Vai, me ajuda aí, agora deu pano na minha cabeça. Ele está envolvido com guerra, com soberba, está envolvido com prisão, bebedeira,
idolatria, prostituição. Ele está envolvido com esses negócios tudo. Sinceramente, pensa você agora sinceramente. Se olhando para uma pessoa dessa, qual é o seu primeiro olhar para uma pessoa dessa? De compaixão ou de acusação? Pensa um pouquinho, antes de responder, pensa, qual é o seu olhar? Acusação ou de compaixão? Pensa agora no olhar de Jesus, acusação ou compaixão? Compaixão faz milagre, acusação só leva para o inferno. A compaixão estende a mão para o milagre. O que Deus espera que nós tenhamos? Acusação ou compaixão? Compaixão. E tem coisas que a gente não vai entender, só tem que crer. Tem coisa que eles fazem que deixa a gente chocado. Mas Deus ama eles. Como um dia me amou, como eu era como um deles. Jesus, então, nesse texto, tenho certeza que ele está nos ensinando duas coisas nessa noite. O primeiro ensinamento dele é a respeito do nosso tipo de fé. Jesus está perguntando para mim, perguntando para você, que tipo de fé você tem, filho? A sua fé é igual à fé do Jairo? Ou a sua fé é igual à fé do centurião? Como você é em fé? Se eu olhar para você, eu vou achar fé dentro de você? Se eu olhar para você, eu vou olhar e vou encontrar um homem ou uma mulher que crê? E que tipo de fé eu vou encontrar? Primeira pergunta de Jesus. E a segunda pergunta de Jesus para nós hoje é: que tipo de religioso você tem sido? Exclusivista? Só se preocupa com você mesmo? Acusa todo mundo? Ou você é o tipo do religioso da compaixão, que sabe que Jesus ama todo mundo e que se coloca à disposição de Jesus para tocar nos leprosos, para poder ouvir o centurião, para poder abençoar aquele que é diferente da gente? Que tipo de cristão você é? Que tipo de igreja que nós estamos sendo? Sabe o que eu tenho aprendido nesse convívio meu com o Senhor Jesus? Nós descartamos as pessoas muito facilmente, quando as pessoas elas não são iguais a nós, quando as pessoas elas não são exatamente como eu, quando as pessoas não fazem aquilo que eu quero que elas façam. Facilmente eu estou excluindo essas pessoas. Mas Jesus nunca foi assim. É difícil lidar com o diferente? É, muito difícil. Mas a gente precisa aprender a lidar com ele. A gente precisa olhar com os olhos de Jesus e amar esse pessoal. Porque Jesus fez isso. Porque Jesus é assim. Amém? Para ouvir essa e outras ministrações, acesse www.metodistavalentim.com.br.